Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia não, boa noite para todos vocês. Oh, Jesus. Vocês não estão entendendo. Uau. Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus. Lacatorobalas. Uau! Eu sei que vocês estavam com saudade, eu também estava com muita saudade de vocês. Amém? Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Vocês não estão entendendo a dimensão de glória que Shabá. Eu entreguei meu propósito agora às 19 horas. E foi algo... Eu vou contar para vocês, a live também é sobre isso. Às 7 horas eu entreguei. Depois de 7 dias. Oh, Jesus. Uau! A minha sensação é que se eu falar muito alto, vai explodir as bolhas de glória que tem aqui. Essa é a sensação que eu tenho. Uau. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. A live de hoje é sobre santificação. É o nome da nossa escola de avivamento, que chama Yahvé Mekadesh, que significa o Senhor me santifica, o Senhor nos santifica. A Nani não está debaixo da mesa, mas ela está aqui do meu lado. Eu não saio daqui, não. Ela disse que não sai daqui. Uau! Que experiência! Uau! Vocês não estão entendendo o que foram esses 7 dias. Já nós vamos começar. Hoje nós estamos no nosso lançamento oficial também. Glória a Jesus, já consagrei esse lançamento ao Senhor. Serão 4 meses, onde você vai mergulhar num óleo tão denso que nunca mais você será o mesmo. Amém? Se prepare para viver 4 meses de um chacoalhar sobrenatural. Amém? Glória a Jesus. Esse jejum rejuvenesceu a senhora. Oh, Jesus. É muitos. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Nós já vamos começar uma live especial para você hoje. Aumenta a expectativa de vocês. A minha sensação é que eu não posso falar alto, que se eu falar alto vai explodir a sensação que eu tenho é que se eu falar alto vai explodir. 7 dias sem falar. Foi o evento mais difícil, foi o propósito mais difícil de toda a minha vida. E eu vou falar hoje para você sobre isso. 7 dias sem falar. Foi o propósito mais dolorido, mais difícil. Eu duvido você conseguir. Não é fácil. Mas eu vou contar essa experiência para você. Vou aproveitar, falar um pouquinho da nossa escola. Amém? Já temos muitos alunos que estavam na lista de espera, já fizeram sua inscrição. Eu fiquei 7 dias sem falar. Pareceu 70 dias. Queridos, 7 dias sem falar. Pareceu uma eternidade. O tempo geralmente para mim é acelerado.
Mas para mim esses 7 dias foram como um mês. Foi como um mês. Amém? Vamos orar? Arakanchorobarax. Nicole Jorgardeba. Hoje liberou a primeira aula da escola, né, Nani? Oh, glória. Amanhã libera a segunda e assim sucessivamente. Esse mês, agora, começando no dia 27, se você adquiriu já, hoje começa a primeira aula, vocês vão receber 12 aulas na plataforma, uma atrás da outra, e vocês vão ter 3 aulas comigo ao vivo, 2 masterclass de 2, 3 horinhas e um seminário de 6, 7 horas para o final do mês de dezembro. Aumenta a sua expectativa, que vai ser poderoso. Amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Yahvé, Adonai, Elohim, El Shaddai, eu chamo a Tua glória manifesta aqui sobre essa live, sobre esse povo. Espírito Santo de Deus, permeia agora cada átomo desse ambiente, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós clamamos pela Tua doce glória. Vem como vento impetuoso. Vai chover, Senhor Deus, uma chuva de glória dentro de cada ambiente agora, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor Deus, que o Senhor enche esse ambiente. Nikayas hafu culture reflector git electromovax telat. Solve detro tubi electrical telixter vias salandra gorberdet. Eu declaro que esse ambiente é tomado pelo som da Tua glória, pelo impacto do Teu doce amoroso Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uau. Uau. Sejam todos bem-vindos. Bora compartilhar essa live. Eu quero contar para vocês um pouquinho da minha experiência tem gente que fala jejum de palavras, né? O judeu diz que um jejum de palavras de 24 horas equivale a não sei quantos mil jejuns de comida. E eu não tinha noção disso até fazer, e para mim foi o desafio mais difícil até hoje. Foi a coisa mais difícil que eu fiz, foi o propósito, a renúncia mais difícil. Amém? Eu não fiz só um jejum de palavras, eu também fiz um jejum parcial de alimento. Amém? Eu queria fazer sem nada, mas eu recebi uma direção profética, né? Que não era para mim puxar tanto no jejum de comida, mas era para mim fazer o jejum, né? De palavras, né? Eu recebi, e aí eu acabei fazendo 12, 18 horas, 20 horas, assim. Não seria menos de 12, mas foi isso aí, 12. Acredito que não fiz nenhum de 12, mas fiz de 18, 16 horas, mas não podia ser menos de 12, amém? Então, nesse período, eu fiz o jejum de palavras, eu não falei, eu não, verbalizei, isso é muito difícil. Foram 7 dias, tá? Sem falar nada, sem falar nada. A Nani esteve comigo aqui na minha casa, esteve aqui comigo na minha casa também, o Gustavo, e foi muito difícil, tá? É muito difícil, queridos, mas eu quero contar um pouquinho essa experiência para vocês, amém? Mas deixa eu falar algo para vocês. Se um dia você quiser acessar um novo nível na presença do Senhor, um novo nível que o Senhor só vai fazer se você se calar, amém? Como eu tive experiências com o Senhor, como eu visitei lugares no âmbito espiritual, foi algo assim indescritível. Quero contar um pouquinho para vocês, amém? Vocês estão, aumenta a expectativa de vocês. É algo sobrenatural o que aconteceu nesses 7 dias. Amém? Glória a Jesus.
Queridos, eu fiquei 7 dias sem falar nada. Eu ouvi a voz do Pai. E como eu ouvi a voz do Pai. Ai, eu tô doida pra contar. Eu fiz um script aqui pra vocês. Amém? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Amém? No nome de Jesus. O tema da live de hoje é Yahvé Mekadesh. Yahweh. O que é Yahweh? Yahweh é como o fôlego da vida. Yahweh significa Senhor. Amém? Mekadesh significa santificação. Então eu queria que você abrisse comigo agora em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 15. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 15. Queridos, a sensação que eu tenho é que eu não posso falar alto agora, que senão vai explodir alguma coisa aqui dentro desse quarto e eu não vou conseguir mais fazer a live. A minha sensação é essa, como se eu tivesse que ir devagarinho agora. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 15, diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Amém? Deus é santo e Ele nos chama a viver de forma santa, ok? Yahvé Mekadesh é o nome da nossa escola. Eu ia colocar o nome da Escola de Avivamento Global, e aí o Deus falou pra mim, eu tava lendo não sei aonde, e esse nome ressaltou, e Deus falou assim, esse é o nome da Escola de Avivamento. E aí eu fui estudar sobre Yahvé Mekadesh, significa o Senhor que santifica, e Deus falava assim pra mim, não existe avivamento sem antes uma santificação. Não existe avivamento sem antes uma santificação, sem antes uma separação. Eu quero que você entenda, Mekadesh, né? Derivado do verbo hebraico kadosh, ou kadash, que significa santificar, separar, tornar santo. Então, quando Deus quer trazer um avivamento, primeiro Ele vai separar e vai santificar algo para Ele, para depois transbordar através daquilo. Amém? E quando eu estava nos Estados Unidos, Deus me chamou para esse jejum. Eu comentei com alguém lá. Lá Deus já havia falado para mim sobre esse jejum de palavras. E de fato eu não via dias para mim fazer esse jejum. Eu falava assim, Deus, a minha vida tá uma loucura. Como que eu vou fazer um jejum de palavras e eu vou deixar tudo? Ele falou assim, levanta pessoas no seu lugar. Mas eu preciso desses 7 dias de separação para um tempo novo. E eu voltei dos Estados Unidos sem saber como fazer aquilo, de que jeito, de que forma, mas aquilo ardia dentro de mim. Você precisa ir para 7 dias de separação. Tentei entrar num dia e nesse dia o Júnior passou mal. Não orei para entrar, tudo não deu certo aquele dia. O Júnior acabou indo pro hospital, fui pro hospital com ele, naquele dia não deu certo. Eu falei, ainda bem que eu não entrei hoje. Enfim, coincidiu que eu começasse no outro dia e terminasse justamente no dia que eu havia predestinado fazer o lançamento oficial da escola de avivamento. Então nada é por acaso, nada, não existe coincidência, mas sim deucidência de Deus. Amém? Então, eu quero, tá, queridos, agradecer por aqueles que estiveram orando pela minha vida. A minha saúde foi restaurada completamente, a minha voz, a minha alma, o meu espírito, a minha mente. A minha sensação é como se eu tivesse nascido novamente, em todos os âmbitos. A minha sensação é que até rejuvenesci. Amém? Algo avassalador. Então, vamos ler aqui de novo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 15. Amanhã nós vamos começar uma nova maratona de live comigo. Se prepare, porque você vai viver dias sobrenaturais. Amém? Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Uau!
Então, eu estive além de 7 dias sem falar. Eu também fiz outras renúncias, que eu sou dessa. Falei, Deus, eu não quero só 7 dias sem falar. E, na verdade, eu queria fazer só na água. Aí recebi um comando profético que não era para mim fazer só na água. Que eu já estava doente, já estava ruim. E acabei fazendo aí todos os dias, 12 horas, 16, 18. Mas eu fiz 7 dias descalço. E aí você fala assim, mas você ficou dentro de casa. Teve um dia que eu tive que sair. E ninguém sabia que eu estava nesse propósito. E aí, eu estava sem falar, mas dentro do carro. E o Júnior inventou de passar num shopping para almoçar. E aí, eu no carro, eu escrevi no bloco de nota para ele, explicando ali, né? Eu não podia falar, que eu desceria descalço, que eu estava... E aí, ele já tá acostumado com as minhas loucuras. E aí, desci no shopping descalço. E só tô contando pra você porque às vezes você fala assim, mas você ficou dentro de casa. Mas eu fui dentro do shopping, dentro do prato de alimentação, bem descalço, já tomando posse, já... Foi algo assim, foi uma experiência muito gloriosa, amém? E Deus falava assim, é assim que eu quero os meus filhos. Com o coração todo voltado para mim. E aí o Senhor falava assim, muitos aqui não fariam isso porque se preocuparia com pessoas que eles nem conhecem. Com a opinião de pessoas que eles nem conhecem. Eu fiquei sem vaidade também, os 7 dias, sem passar nada no rosto, sem usar brincos, sem usar pulseira, só usei a minha aliança, amém? Foi 7 dias de me despojar, então foi 7 dias de jejum de comida parcial, 7 dias de jejum de palavras, 7 dias descalço. E teve um dia que eu desci no jardim da minha casa, no condomínio, e eu não podia, lógico, colocar as sandálias, a havaiana, e aquelas pedrinhas doíam muito os meus pés. E ali o Senhor estava falando comigo. Então, assim, eu tive experiências pisando na grama, nas pedras, o Senhor falando comigo, assim, algo sobrenatural, assim, algo avassalador. Vamos por partes. Então, eu fiquei sem usar vaidade, maquiagem, sem usar joias, 7 dias descalço, 7 dias sem falar. Amém? E eu quero trazer aqui para você os benefícios que isso trouxe para mim. Então, foi um tempo de separação para tudo que vai acontecer agora na escola de Libertadores, presencial agora, onde eu vou entregar o diploma para os meus alunos. Vai ser agora sexta, sábado e domingo. Sexta-feira a gente já tem ali um tempo de adoração, sábado vai ser tremendo, domingo vai ser tremendo. Então, eu já me separei, me santifiquei para isso, mas esse jejum de 7 dias, ele está relacionado à escola de avivamento, que já nasceu e hoje é o lançamento oficial. Então, é como se o Senhor falasse assim, eu preciso que você se separe para você estar pronta para derramar o que eu tenho preparado para esse povo os 4 meses. Amém? Então, quais foram os benefícios desse jejum? De tudo que eu fiz, o jejum de descalço, o jejum sem vaidade, o que mais doeu foi o jejum de palavras. E foi a experiência mais profunda que eu tive, foi a coisa mais difícil que eu fiz. E eu vou dizer algo para você, é muito difícil. É muito difícil, queridos. Principalmente se você é um pouco ansioso, um pouco acelerado. Vai parecer que 7 dias é 70 dias. O dia não passa. Como as nossas palavras fazem com que as coisas acelerem, vocês não têm noção. Amém? Então, através do jejum de palavras, eu aprendi a desacelerar.
Então eu percebi que o Senhor me desacelerou nesse processo de 7 dias. Era como se Ele falasse assim: Larissa, agora eu quero você separada e eu vou te desacelerar no espírito, na alma, na mente, nas emoções. Eu vou te desacelerar em tudo. Eu vou trazer um desaceleramento agora. Eu preciso te restituir, eu preciso te restaurar. Amém? E aí o Senhor trouxe para mim um olhar de observação muito maior sobre tudo que estava acontecendo ao meu redor, certo? Então eu percebi um aguçamento na observação, um aguçamento nas reflexões, amém? Foi algo assim avassalador. Então, o silêncio, tá? Me ensinou a valorizar o que geralmente passa às vezes, muitas vezes, despercebido. Então o silêncio me ensinou a valorizar o tamanho do privilégio que nós temos de adorar Deus com palavras. Para mim, o que foi mais difícil nesse jejum de palavras era não adorar Deus com palavras. Eu falava com Deus em pensamento, eu adorava Deus em pensamento. Então nós temos o privilégio de falar, e falar manifesta a glória de Deus de uma forma tão avassaladora que você não tem noção e você também não tem dimensão. Então não perca o seu tempo, adore Ele com todo o fôlego da sua vida e com cada palavra que pode sair de dentro de você. Esse jejum de palavras, ele trouxe para mim um recarregar de energia. Eu sentia como se eu tivesse super cansada, eu sempre estava muito cansada, sempre cansada espiritualmente, cansada emocionalmente, cansada. Eu sempre descansava, mas já fazia coisas e não tinha tempo de me recuperar na minha totalidade. E nesse jejum de 7 dias, a minha percepção foi que Deus, ele trouxe ele reconectou não seria a palavra, mas é como se ele reestabeleceu toda a energia da minha alma de novo, toda a energia do meu espírito, toda a minha energia física, toda a minha energia mental. Era como se o Senhor estivesse colocando cada coisa no lugar e arrumando tudo e organizando tudo. Então foi um tempo de descanso na mente, descanso no espírito, descanso em todas as áreas. Queridos, vocês não têm noção como foi. Foi 7 dias, pareceu 70 dias. Então eu sinto assim que o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, eles estão novos. É como se eu dei o tempo que ele precisava. Nunca depois que eu comecei o meu ministério eu tive esse tempo. Esse tempo de ficar sem orar, de ficar sem ministrar, eu nunca fiz isso. Então esse tempo era como se Deus falasse assim: olha, você vai entrar num descanso, eu vou reestabelecer tudo, eu vou restituir tudo, eu vou colocar tudo no lugar, amém? Então foi assim, nessa parte eu sinto assim que toda a minha energia foi restituída de forma profunda e de forma avassaladora. Amém? Se estiver travando, entra e sai novamente. Amém? Uma das coisas que Deus fez nesses 7 dias foi um renovo na mente. A ausência de palavras, ela gera um descanso mental profundo. O fato de você não se desgastar falando, não se desgastar... O fato de você não se desgastar traz um renovo na mente que vocês não têm noção. Eu produzi muito, foi um tempo que eu não falei, mas eu desenvolvi muitas coisas. Cadê o meu manto aqui? Esse tá aí, né? Então, por exemplo, foi um tempo que eu escrevi muito. Então, vocês não têm noção que eu preparei para vocês na escola de Libertadores esse final de semana. Vocês vão ter várias ministrações assim que foram escritas debaixo do óleo mesmo, sabe? Então eu produzi muito assim escrevendo. Então minha mente estava limpa, sem problema,
Então eu senti assim que esse renovo, organização, clareza na mente, ele foi assim esplêndido, foi algo avassalador, foi algo que eu precisava. A minha mente era muito acelerada e eu sinto assim que depois desses 7 dias, tá? Foi onde o Senhor trouxe um desaceleramento, Ele organizou todas as coisas assim. Então o renovo que eu tive na mente, nos pensamentos, o foco foi algo assim tremendo, tá? Outra coisa que o fortalecimento espiritual, ok? Então eu sinto que trouxe sobre mim, tá? O fato de ficar 7 dias sem falar trouxe, né, uma ruptura de um novo desafio e trouxe um fortalecimento espiritual. Então isso me deixou mais forte, isso me deixou mais... É como se eu estivesse pronta agora para enfrentar tudo de novo, mas com uma força do começo, do princípio, né? Aquela força da nova conversão, aquela, né? Como se o ágape voltasse com tudo nos meus ossos, nas minhas células, amém? E a visão de reino, ela ficou mais afiada dentro de mim, e o Senhor falou muito comigo sobre não tirar os olhos do foco. O foco é Cristo, o foco é levar o Evangelho, amém? Tudo que estiver distraindo não é o foco, amém? É o desfoco. Então Deus falou muito sobre focar no que é importante, amém? Focar no que é importante. Trouxe para mim também esse jejum um refinamento de coração, tá? Então foi um tempo onde o Senhor trouxe uma renovação emocional avassaladora, tá? Onde o Senhor, ele é como se Deus pegasse uma peneira, me passasse numa peneira e falasse assim, ó, isso aqui é importante, isso aqui não é importante, isso aqui é importante, isso aqui não é importante. Eu preciso que você foque no que é importante. Então, às vezes a gente está numa bagunça emocional e às vezes a gente acaba esquecendo o que é importante, porque o diabo, ele é muito bom de nos distrair. Ele é muito bom para fazer a gente ficar olhando para outras coisas, perdendo tempo e deixar de olhar para aquilo que realmente é importante. Amém? Então, uma das experiências que eu tive foi esse refinamento de coração, aonde Deus, ele era como se o Senhor falasse assim, olha, vou passar uma peneira bem fina. Aquilo que ficar na superfície você pode tirar fora. Aquilo que ficar em cima da peneira você pode arrancar fora, porque não é importante. Ok? E Deus falava sobre a importância do reino, do evangelho, do ide, de espalhar a mensagem, certo? Então, esse refinamento de coração, esse refinamento emocional, foi para mim um dos maiores presentes que eu tive nesses 7 dias de edificação, de separação. Para mim foi algo assim tremendo. Era como eu tive uma experiência também, eu não sei se eu posso contar ela. A Nani pode, calma, Nani. Uau. Sensibilidade espiritual. A minha audição espiritual e o meu discernimento aumentaram significativamente, permitindo um refinamento para discernir a voz de Deus ainda de forma mais aguçada, detectar qualquer tipo de opressão espiritual de longe, tá? Então, algo assim nos sentidos espirituais, porque imagina, eu guardei as minhas palavras 7 dias, eu deixei de falar, e a gente peca muito falando. Peca, queridos. Às vezes faz um comentário, fala de um jeito, né? Então, você ficar sem falar 7 dias, imagina o nível de santificação que você não vive. 7 dias sem falar é um nível de santificação que você não tem dimensão. A sua carne quer falar, a sua carne quer se expressar, mas você não pode. E eu tinha muito medo de acordar e falar. Aí eu coloquei um monte de
Eu coloquei peguei umas folhas e escrevi de batom vermelho, jejum de palavras no banheiro, coloquei jejum de palavras, em tudo que era lugar que eu podia colocar, eu fui colocando jejum de palavras para mim me lembrar. E meu esposo me ajudava muito, ele falava bom dia, ele falava não fala nada, você tá de jejum. Então, para mim, os 2 primeiros dias foi muito difícil, e foram eternos. Tinha dia que eu falo, meu Deus, hoje ainda é o 2º dia, achei que era o 5º. Não passava, queridos, não passava, amém? Gente, para fazer esse tipo de jejum, você tem que ter disposição de dias, mas eu falo para você, se você conseguir, você não tá entendendo o nível de experiência que você vai ter, o nível de mergulho que você vai ter. Teve um dia que qualquer coisa que a pessoa falava perto de mim se tornava uma ministração. Era como se Deus me desse uma rema de qualquer coisa. Sabe quando Deus te dá uma palavra de qualquer circunstância? Amém? Eu estava no jejum e aí o apóstolo disse, para arrumar esse fogão aqui, precisa de um alicate de não sei quanto, e esse alicate eu não tenho. E na hora ali, desceu uma ministração. Então assim, você entra numa sensibilidade que Deus começa a falar com você nas coisas aleatórias, assim, de uma forma assim sobrenatural, você não tem noção, amém? Então a sensibilidade espiritual, ela ficou muito aguçada, a sensibilidade ao Espírito Santo, numa dimensão que vocês não têm noção. Queridos, 70 dias só no líquido é Nutella, perto de 7 dias sem falar nada. Ainda mais eu que falo muito, ministro, oro, tenho essa necessidade de falar. Para quem não fala, talvez não é tão pesado. Mas para mim, 70 dias ficou Nutella perto desses 7 dias. Você não tem noção. 7 dias sem se expressar, sem falar. É muito difícil. É muito difícil. Para mim, o mais difícil foi não poder adorar a Deus com palavras. Então, muitas vezes eu estava ali orando em pensamento. Eu saía cedo no jardim, colocava meus pés ali. E aí eu queria adorar, eu queria falar, Jesus, eu te amo, mas eu falava por dentro e não é a mesma coisa, tá? Então, minha sensibilidade aumentou. Outra coisa também, reflexão. Eu fiz uma reflexão profunda em todas as áreas da minha vida. Eu refleti profundamente, mas você sabe o que é profundamente? Eu refleti profundamente em cada área da minha vida, fiz uma autoavaliação do meu ministério, da minha vida como esposa, como mulher, como filha de Deus. Então você entra num nível de autoavaliação profundo, você entra num nível de alinhamento profundo em Deus, amém? É um tempo de você ser ministrado por Deus de uma forma avassaladora. O nosso problema é que a gente fala muito e às vezes Deus ele só quer falar, mas a gente não consegue ouvir a voz de Deus, tá? A gente não consegue ouvir a voz de Deus porque a gente está todo o tempo falando e a gente não para. E como foi bom essa reflexão, fiz uma reflexão profunda, amém? Eu fiz uma reflexão profunda. Mas, apóstola, você podia orar em línguas? Queridos, eu não podia falar nada, ok? Eu não podia falar nada. Agora, eu vou falar uma área que foi a área que mais mexeu comigo, tá? O impacto relacional, certo? Gente, também nesses 7 dias eu me santifiquei com meu esposo, fiz santificação de corpo, tá? Fiquei 7 dias separada completamente, foram 7 dias só pra Deus, amém? Meu esposo concordou, amém? Então, foram 7 dias mesmo de separação, aqui eu esqueci de falar, amém? Então, o impacto relacional. Por não falar, por não poder me expressar, eu também escolhi não conversar com ninguém, não escutar áudio, não olhar mensagem, não entrar na rede social,
certo? Apóstolo, mas eu vi que a senhora estava online. Queridos, tem 5 ou 6 pessoas que têm acesso ao meu Instagram, que responde, que entra, que posta. Hoje em dia eu já não faço mais isso. Eu entro, eu faço a live, eu olho meu Instagram, minhas coisas, mas eu tenho uma pessoa que cuida de cada uma das minhas redes sociais. Amém? Então como eu não podia falar, eu escolhi também não ver áudios, não escutar nada, entendeu? Então, olha só como isso é forte. O impacto relacional, quando eu decidi não escutar áudio, não olhar mensagem, isso resultou nos 7 dias mais tranquilo e menos estressante dos meus últimos 15 anos de vida, talvez. Amém? Então você não tem noção como foi tranquilo, como eu entrei numa paz, sem conversa, sem... E outra, a gente combinou com meu esposo que qualquer coisa que trouxesse estresse ou preocupação não ia ser passado para mim. Então ninguém passou problema para mim, ninguém passou BO para mim, fofoca, maledicência, diz que me diz que... Então foi um tempo maravilhoso. Então foi um tempo assim, que foram 7 dias sem estresse, 7 dias de Queridos, porque às vezes a gente se preocupar com algo, a gente acaba perdendo o foco em coisas mais importantes. E às vezes é igual... tem gente às vezes que vem trazer coisas pra gente que, por exemplo, a minha equipe hoje que cuida disso, o que você ganha me contando algo que você não muda, entendeu? Postar um vídeo da senhora falando mal da senhora, tá, e o que você ganha me mostrando? Você acha que a minha equipe não vê? Então assim, muitas coisas como essa de gente mandando coisas, gente às vezes trazendo conversinha, isso aqui. Então, como eu não tive acesso a isso, foi algo assim que... Eu já vou falar quais foram as minhas... Eu tive todo um protocolo para voltar, gente. Já vou falar. Então, esse impacto relacional de não entrar em contato... Então, quem estava aqui na minha casa teve contato comigo, mas igual... o apóstolo foi resolver coisas lá do evento... Ontem foi, né? Saiu ontem, foi no evento e eu não fui porque eu decidi que eu ia ficar guardada mesmo esses dias. Então, hoje eles estiveram um dia inteiro lá, eles estiveram lá o dia inteiro lá na estância, amém? Eu aumentei um pouquinho. Eles estiveram o dia inteiro na estância, eu gostaria de estar com eles, mas eu resolvi me guardar. Amém? Então essa rede de apoio faz toda a diferença para esse propósito. Então só consegui fazer esse propósito porque eu tive uma rede de apoio muito boa, ok? Então esse impacto relacional foi maravilhoso. Me desestressei demais. Gente, eu voltei tão mansa, tão calma. Eu voltei assim tão zen. Não é não, Nani? Uhum. Eu voltei assim tão zen, tão uau. Benefícios emocionais. Tudo isso aqui eu escrevi para vocês quando eu estava sem falar. O silêncio trouxe para mim uma paz interior muito grande. Então, acalmou minhas emoções, estabilizou meu espírito, me recarregou novamente de esperança, de renovo, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Agora, a cereja do bolo é que eu desenvolvi uma paciência que eu não tinha. Vocês sabem que eu sou acelerada. Eu acho que eu era, né? Eu era muito acelerada. E eu tô numa paciência santa. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Benefícios físicos. Minhas cordas vocais descansaram pela primeira vez. Minha saúde melhorou muito rápido, eu estava tossindo, minha respiração ficou mais profunda, até meu sono, queridos. Queridos, eu dormi tão bem esses dias. Eu dormi como eu não dormia há muito tempo, porque eu escalei pessoas para estar orando de madrugada, pessoas para estar... Tinha dia que eu acordava, estava com eles na madrugada, mas teve dias que eu dormi 10, 12 horas, então foi um tempo de descanso mesmo. Amém?
E eu creio que eu precisava muito desse descanso. Muito, muito. Ok? Uma coisa que eu percebi, as palavras proféticas estão muito aguçadas. Muito. Hoje, quando penso numa pessoa, Deus já traz uma rema sobre a vida daquela pessoa, assim, algo assim, sobrenatural, sabe? Algo sobrenatural. Como se abrisse várias caixas diante de mim. É algo assim, olha, esse encontro dos libertadores promete. Amém? Agora, uma das coisas que foi o meu propósito de entrar nesse jejum de palavras foi: tudo aquilo que você renuncia, Deus vai te dar num outro nível, certo? Então, quem se edifica sem comer acaba tendo autoridade, tá? Porque você deixou de ser carnal e se tornou mais espiritual. Então, quem deixou de falar economizou suas palavras, e quando você deixa de falar em nome do Senhor Jesus, você ganha mais autoridade sobre as suas palavras. Então eu percebo agora, quando eu voltei 7 horas, eu voltei. Eu vou contar já para você como eu voltei. Fiz todo um protocolo, não voltei assim de uma vez, tá? Então, Nani, pega pra mim uma folha que tá lá no banheiro, fazendo um favor, tá no meio da pia. Então, autoridade sobre as palavras. O que eu sinto? Eu sinto que eu não posso falar muito alto. Se eu falar alto, alguma coisa vai explodir. A minha sensação é essa. Eu sinto que se eu falar alto aqui, as bolhas de glória do Senhor vai explodir. O quarto é como se o quarto estivesse assim, segurando, e se eu começar a manifestar, dar a voz de comando alta, eu sinto que vai... É essa a sensação que eu tenho, amém? Então, eu voltei com muita autoridade sobre as palavras, certo? Um novo nível profundo, através do comando de voz no mundo espiritual, tanto sobre o reino de Deus, tanto sobre o reino das trevas, em nome de Cristo Jesus. Para mim, o desafio mais difícil foi esse jejum de palavras. Ficar descalço é tranquilo, ficar sem ter relação sexual por esse tempo é tranquilo, quando você tem um esposo bênção, né? Ficar sem vaidade é tranquilo, ficar sem maquiagem é tranquilo. Agora, ficar sem falar para alguém que fala é muito difícil. E o órgão de verdade mais difícil de ser dominado, tá? É a língua. É a língua, não tem outro. É muito difícil, queridos, tá? Eu ganhei isso aqui, tá escrito assim, Marechal Larissa Argoli. E hoje, quando eu tava me preparando para entregar, o Senhor falou assim: sabe aquele pingente que você ganhou? Hoje é o dia de você colocar ele. Porque hoje você tá entrando num novo tempo no seu ministério. Então, é algo sobre a pregação também, que vai ter na Escola de Libertadores, né? Então, hoje eu tomei posse de uma nova patente. Então, eu coloquei isso aqui hoje, depois que eu entreguei o meu jejum. Amém? Então, o jejum de silêncio trouxe energia, trouxe equilíbrio, trouxe uma mansidão, um amor, trouxe algo muito... Tem tanta coisa, tá? Nem contei as experiências para vocês. Amém? Deixa eu ver o que mais que eu escrevi aqui. Durante os períodos de separação, vive um tempo de santificação. Eu decidi deixar tudo aquilo que é comum e rotineiro para entrar num momento de consagração, edificação espiritual com Deus. Foi um tempo dedicado exclusivamente a Ele, onde eu busquei Sua presença e me permiti ser moldada por Sua vontade e pela Sua glória. Amém? Foi uma experiência assim avassaladora. Amanhã na live eu vou contar mais experiências para vocês. Amém? Deixa eu ver aqui. Tá.
eu vou contar pra vocês como foi que eu entreguei, tá? Vocês sabem, não posso, acho que eu vou contar só amanhã na live. Ó, uma parte eu vou contar amanhã na live, por quê? Eu vou tirar a live, porque se você for um pouco religioso, você não dá conta do que eu vou falar pra você, tá? E eu prefiro blindar o seu coração da sua religiosidade. Amém? Vamos destronar ela em nome de Jesus. Mas deixa eu falar algo pra você. Então hoje, quando eu tava aqui, hoje eu fiquei o dia inteiro no quarto adorando o Senhor. Como que eu adorei o Senhor? Eu escrevendo pro Senhor o quanto eu amava, o quanto eu precisava dele, o que eu esperava nesse próximo nível, que tipo de mergulho profundo eu quero ter nele. Então hoje eu escrevi um bloco de notas grandíssimo pro Senhor orando. Fiquei hoje aqui dentro do quarto, só a Nani entrou grande e falou assim, nossa, aqui tá pesado de glória, hein? Tá? E aí quando eu estava hoje à tarde me preparando, tá? Hoje eu estava à tarde me preparando, o Senhor disse assim pra mim, quando você voltar a falar, você vai voltar debaixo de um protocolo. E aí eu fiz o meu protocolo aqui, né? Então quando desse 7 horas, antes, né, de eu tomar um banho profético, amanhã eu vou falar do banho profético pra você, tá? 4h21 amanhã, tá bom, gente? 4h21, depois da oração da madrugada. Live comigo, uma live poderosa. Só que a live de amanhã eu não vou deixar salva, tá? Eu vou contar do anjo que me visitou hoje, quando eu tava aqui à tarde. Isso aqui ninguém sabe. Vou contar amanhã pra você, tá? Hoje eu tive uma visitação de Deus aqui dentro desse quarto. Por isso que a Nani tem esse quarto assim. Tive uma visitação de Deus, mas vamos lá. Então hoje, quando eu estava aqui escutando louvores, escutando pregação, eu escutei muito testemunho, tá? Queridos, eu só escutei coisa que me alegra, que edifica o meu espírito. Tudo que foi BO, problema, eu falei, apóstolo, você vai resolver, eu não quero saber, não me traz nada. Então, quando eu estava aqui louvando, adorando, o Senhor disse assim, você guardou suas palavras por 7 dias e você precisa entregar o seu jejum de palavras de forma profética. Então, como que quando Deus, às 19 horas, eu coloquei um fundo como esse, acho que foi esse fundo aqui, ó. Eu coloquei um fundo como esse, amém? Coloquei um fundo como esse. Deu às 19 horas, eu me ajoelhei e comecei a chamar o nome de Deus e a exaltá-lo. Então, como que eu fiz? Eu queria que as minhas primeiras palavras fossem exaltando o Senhor. Então, eu comecei a falar assim, Yahvé, grande eu sou, Senhor dos exércitos, que criou todas as coisas. Eu te exalto, eu te glorifico em nome do Senhor Jesus. Eu, Shaddai, Adonai, grande eu sou. Deus que criou todas as coisas. Eu te glorifico, eu te exalto, eu te enalteço. Eu declaro que o Senhor é o Senhor, o mesmo Senhor de Abraão, Isaac, Jacó. É o meu Pai Celestial. Então eu comecei a adorar o Senhor, falando os nomes de Deus. Na escola agora de avivamento, você vai aprender muito sobre os nomes de Deus, amém? Esses fundos aqui, queridos, são consagrados ao Senhor, tá? Você pode colocar fundos Betel, fundos espontâneos, proféticos, tá? Depois que eu exaltei o Senhor, eu pedi perdão ao Senhor. Eu pedi perdão ao Senhor por toda palavra que saiu da minha boca que desagradou Ele desde o meu nascimento até os dias atuais. Então eu falei, Senhor, toda palavra de maldição, toda palavra que saiu da minha boca que te desagradou, recolhe agora, Senhor, em nome de Jesus. Coloca brasas na minha boca, em nome de Jesus.
Eu santifico a minha boca somente para te adorar. Então, pedir perdão ao Senhor por toda palavra que já saiu da minha boca, sem pensar, palavras às vezes de murmuração, de reclamação em outras fases da minha vida. Amém? Queridos, o jejum de silêncio é o mais difícil de todos. Eu garanto isso para vocês, tá? É um jejum muito difícil. Então, primeiro, aqui é o meu protocolo, adorar o Senhor, pedir perdão. Aí, quando eu pedir perdão por toda palavra torpe, por toda palavra que já saiu da minha boca, sem eu ter conhecimento, eu tendo conhecimento, eu fiz 3 declarações. Eu declarei a palavra de Deus, eu orei a palavra de Deus e eu quero declarar a palavra de Deus aqui para você. Amém? Eu vou mandar esse fundo, eu tenho esse fundo baixado, eu vou mandar para vocês lá no grupo. Amém? Prestem atenção aqui. Isaías 61. Então, quando eu terminei de pedir perdão ao Senhor, de exaltá-lo, eu declarei assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e dar a todos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Estrangeiros pastorearão os rebanhos de vocês e pessoas de fora trabalharão em seus campos e vinhas. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações e do que era o orgulho delas vocês orgulharão. Em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, ao invés de humilhação. Enfim, todo Isaías 61 eu declarei, tomando posse dessa palavra. E depois eu li 2 versículos que eu gosto muito de ler para o diabo. Lucas 10:19. Eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Depois eu li Marcos 16:17. Estes sinais acompanharão os que creem e em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. E depois que eu li, eu tomei posse. Amém? Eu preciso que você entenda. Amanhã, na live 4:21, eu vou contar a rema completa para você. Amém? Mas você não pode ser religioso. Já me lembra, Nani, que eu não vou deixar salva, tá? A live 4:21. Então, eu declarei essas palavras e eu comecei a orar e falar para o Senhor que eu tomava posse desse novo tempo sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre o meu ministério, sobre a vida dos meus líderes. Queridos, tudo que eu alcanço para mim, eu declaro que os meus líderes também acessam, que o povo que está debaixo da nossa cobertura também acessa. Tudo aquilo que eu conquisto nas cortes celestiais, eu falo: Senhor, isso também é despojo para todos aqueles que andam comigo, que estão alinhados comigo, em nome de Jesus. Amém? Mas o meu maior propósito, que eu entendo do Senhor me chamar para esses 7 dias, foi me santificar para a maior escola de avivamento da vida de vocês, tá? Então, nós vamos ter 4 meses agora de escola de avivamento. Vai ser dezembro, janeiro, fevereiro, março. A partir de hoje começou a entrar a primeira aula e vai entrar uma aula por dia. São 12 aulas com 12 tarefas. Uma tarefa melhor que a outra, amém? Vocês vão ter 10 masterclass de 2h30, 3 horas durante esse período. Vocês vão ter 8 seminários de 6, 7 horas. Vocês sabem que eu não fico com 6 horas, né? Amém?
Vocês vão ter 3 anos de acesso na plataforma. São mais de 70 horas de aula gravada. Vocês vão receber de bônus 40 lives com 40 resumos impecáveis. De bônus, a Masterclass da Unção de Elias, 10 horas de ministração da conferência. A ministração que nós tivemos na conferência da Global Fire, a minha ministração, que foi o primeiro dia e o segundo dia, ela não está em nenhum lugar e eu decidi te presentear na escola, tá? Então você recebe de bônus aí também, são mais de 10 horas de ministração. Então tem tanto a parte da libertação, tanto a parte da impartição, você vai sair fritado, amém? Certo? Vocês têm 5 bônus, que eu já falei pra vocês. Então vocês vão ter acesso à ministração, que são mais de 10 horas, a Unção de Elias, tá? A Masterclass foi uma das melhores que eu fiz, 40 lives. Vocês vão ter também acesso à comunidade VIP, tá bom? Dos alunos. Agora tem um bônus que é surpresa. Depois da nossa escola de libertadores agora, presencial, olha, o povo já quer encontro dos avivalistas. Deixa eu ver como que vai ser o encontro da escola de libertadores. Deixa eu contar um pouquinho. Vocês querem um spoiler do que vai ser esse encontro agora, esse final de semana? Gente, eu preparei tanta coisa maravilhosa pra vocês. Olha, só a ministração do sábado tem mais de 10 páginas. Peraí. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. É muita coisa. Ó, nas madrugadas, eu vou ministrar nas madrugadas. O primeiro dia, que é na sexta-feira, nós vamos ter um tempo de fogueira. Vai ter louvor, adoração. Eu vou trazer uma palavra poderosa e nós vamos fazer um ato profético poderoso, tá? Então, já no primeiro dia, na sexta-feira, ó, presta atenção aqui que eu já vou falar. Ah, outra coisa, deixa eu falar uma coisa importante pra você. Você sabe que a gente ceia toda madrugada, então você vai levar uma manta pra você forrar lá na grama, tá? Você vai levar uma manta e você vai levar a sua ceia. E já leva pro amigo que não vai levar, que às vezes não vai levar, não vai vigiar. Amém? Você leva a ceia pro seu amigo? Compartilha. Ó, a nossa escola agora não é, agora a gente já terminou a escola de libertadores, a gente vai fazer agora um encontro presencial. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Ó, cronograma da escola de libertadores, tá? Não, isso aqui é sábado. É tanta coisa, meus queridos. Amém? Deixa eu só mostrar uma coisa pra vocês. Ó. Uma aula melhor que a... Ó, essa aqui são todas as aulas da escola de avivamento agora. São 12 aulas, tá? Então, embaixo da sua aula, você vai achar... Assim, você vai achar o resumo da aula. E no final, no mesmo PDF, vai ter uma tarefinha. Então, você sempre olha de baixo, tá bom? Então, deixa eu só falar algo pra você. Sexta-feira, que horas que começa, Nani, a adoração? 7h30. 7h30, 8 horas, vai começar a adoração com fogueira. Então, eu acho que a janta, pra quem adquiriu janta na sexta, que horas? Começa às 6h30, 7 horas. Ele vai lá, janta rapidinho, desce lá para onde vai ser a ministração. Queridos, eu foquei mesmo agora nesse encontro em buscar muito. Quem for agora vai ter uma transferência de unção avassaladora, tá? Apóstola, não posso ir, não consegui. Tem a opção de você conseguir a transmissão. Você vai ter acesso à transmissão ainda depois de 1 ano na plataforma, tá? Então, a gente contratou uma equipe de mídia, de excelência, assim como foi na conferência. Então, tem como você adquirir, tá? Quanto que tá, Nani? R$ 69,90? R$ 69,90 você assiste os 2 dias de ministração e tem acesso ao conteúdo que vai ficar na plataforma para você, tá bom? Certo? Então, vai ser benção. Então, olha aí nos meus stories, minha equipe postou em algum lugar.
mas eu só sei que tem a opção de você estar conosco e vai ser bênção, tá? Agora, eu não achei que eu queria achar aqui, tem tanta coisa aqui, deixa eu falar algo pra você. Leva manta, quem vai pra escola de libertadores, leva uma manta pra você forrar, porque pode estar sereno. Leva a sua ceia e a ceia pro amiguinho, amém? Vai ser algo poderoso, tá? Você que não vai estar agora no encontro, mas eu não sou aluno, posso adquirir? Pode, tenho certeza que você... minha mala tá pronta. Então, vou postar muitos stories agora pra vocês, certo? Tá todo mundo animado. Amanhã, não sei se amanhã nós vamos pra estância. Não sei, eu tô meia ausente de tudo. O apóstolo que tá cuidando de tudo, o pessoal que tá cuidando de tudo. Então, eu tô mais ausente. Amém? Mas foi muito bom. Resumindo aqui pra vocês. Amanhã, na live, eu vou contar pra vocês 2 experiências que eu tive que foram sobrenaturais nesse processo de 7 dias. Quero dizer algo pra vocês. O jejum mais difícil de toda a minha vida, jejum não, um propósito, tá? Foi esse de ficar sem falar, ok? E trouxe pra mim uma restauração, uma edificação que vocês não têm noção, vocês não têm ideia do que aconteceu dentro de mim, amém? O nível de autoridade que está... A sensação que eu tenho é essa: se eu falar muito alto, as coisas vão começar a quebrar. É essa a sensação. A sensação que eu tenho é que houve uma edificação tão profunda nas palavras, eu já tinha autoridade, eu já tinha voz de comando, mas parece que cada palavra que eu guardei, elas foram molhadas no óleo com mais densidade, amém? Então amanhã, tá? Tem uma galerinha já aqui em casa, já tem o profeta Frederico, o Simon já tá aqui, o Simon Levita que vai estar louvando, já está aqui, a Lai, a Emily, o Gustavo, tô esquecendo de alguém, Nani? A Nani, todo mundo aqui já. Chegaram ontem todo mundo hoje foi trabalhar, já foi pra estância, já foi... E eu fiquei hoje o dia inteiro buscando o Senhor, o dia inteiro fechada, o dia inteiro mergulhada nessa densidade de glória, tá? Olha, eu vou fritar todo mundo lá no encontro. Hoje, quando eu entregava o meu propósito, eu falava: Senhor, eu quero pedir um novo nível de autoridade, de unção, para transferir um novo nível de unção sobre os meus alunos, a qual eles jamais imaginaram. Vocês não têm noção do que vai acontecer. Meu Deus. Então você se prepara, live comigo, 4h21, tá? Oração da madrugada. Por que você não tá vendo pra oração da madrugada? O anjo tá anotando aí, tá? Queridos, eu tenho certeza que essa escola de avivamento vai ser sobrenatural, já está sendo sobrenatural. Hoje eu orava e falava: Senhor, que o Senhor levante os maiores avivalistas do globo, porque o Senhor já levantou os maiores libertadores. E esses libertadores só vão crescer. Amém? Você que é meu aluno da escola de libertadores, você que já faz libertação, eu vou lhe usar através do nome de Jesus lá. Eu quero que você entenda. O encontro de libertadores é diferente de tudo que você já viu por aí. Você tem a certeza que vai ter ministração, mas vai ter o prático. Então eu vou fazer o prático em todos os módulos com vocês. Então vocês vão amar o que eu preparei para vocês. E eu fiz tudo isso debaixo do óleo, debaixo de uma consagração profunda. Então você que é meu aluno, ou você que está indo lá para ser liberto, você vai viver o que você foi buscar. Amém? Aos meus alunos, se consagrem, vão no espírito de aquebrantamento, esse espírito de rendição, que vai ser algo sobrenatural.
Queridos, Deus não me autoriza liberar para vocês, porque o que está sobre mim é para os alunos agora, do final de semana, é para liberar lá, é para transbordar lá, amém? Então, eu quero, provavelmente a gente vai abrir uma live, outra, mas compra o acesso para você assistir a transmissão, tá? A gente abriu a transmissão só no intuito mesmo de conseguir pagar a equipe que vai filmar para ficar bem bonito, para ter o material, amém? Então, se você quiser, é R$ 69,90 e você tem esse acesso a esse material durante 1 ano na plataforma, tá bom? E você vai conseguir rever quantas vezes você quiser. Eu espero você amanhã, às 4h21, e eu declaro que as inscrições oficiais para a Escola de Avivamento está aberta. Amém? Depois dá uma olhada no link aí da minha bio, dá uma olhada aí, amém? No nome de Jesus, um tempo profético para você, para sua casa, para sua família, se prepare, amém? Ano que vem nós vamos abrir a 2ª turma da Escola de Libertadores, com certeza, não sei a data, amém? A minha agenda está bem comprometida já, mas Deus vai preparar, amém? Queridos, que Deus abençoe você poderosamente, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração.